Vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos todos e todas. Hoje vamos conversar sobre heterarquias urbanas e temos como nosso convidado o professor e pesquisador Márcio José Catelan. Márcio, antes de mais nada, gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite e fazer parte do podcast Sem Fronteira. Bem-vindo. Bom dia, Everton. Bom dia para todas, bom dia para todos. Eu que agradeço, é uma enorme satisfação fazer parte desse projeto de vocês, dessa outra forma de disseminar e de acesso às nossas produções, aos nossos debates. Então, eu queria muitíssimo também agradecer a você, à professora Paula, ao professor Reginaldo, pela iniciativa, à Universidade da Fronteira Sul, Federal da Fronteira Sul, também por essa iniciativa, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e poder comentar um pouquinho sobre esse tema, que tem sido um dos temas de pesquisa para mim. Obrigado, Márcio, por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que esse momento vai ser um grande diálogo, uma forma boa e interessante de conversarmos sobre um tema que é bem instigante. Bom, antes de mais nada, gostaria de apresentar o nosso convidado. O Márcio é licenciado e bacharel formado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de campus de Presidente Prudente. Possui mestrado e doutorado também na mesma instituição. Atualmente é docente do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente e também do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp, do campus Presidente Prudente. Possui pesquisas na área de Geografia Humana, com destaque para Geografia Urbana e Regional. E atualmente também é membro do grupo de pesquisa GASPER, Produção do Espaço e Redefinições Regionais, do Centro de Estudos de Mapeamento de Exclusão Social para Políticas Públicas, CEMESP, e também do Observatório das Cidades e da Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias, RECIM. Bom, Márcio, o tema da nossa conversa hoje ele é instigante, e é algo que tu já vem se desenvolvendo ao longo do teu trabalho, das tuas pesquisas. Então, Márcio, antes de mais nada, gostaria de te questionar a respeito dessa noção de heterarquias, O que é hierarquia, E também, tendo em vista que isso está linkado, está muito próximo da tua trajetória acadêmica, gostaria que tu pudesse nos apresentar um pouco como que a hierarquia também, ela surge não só academicamente, mas também na tua trajetória acadêmica, Então, Márcio, o que são hierarquias? Bom, vamos lá, Falar dessa ideia, para mim, é sempre revisitar, o conteúdo da minha tese de doutorado. Agora, dia 28 de agosto, completou 8 anos, então podemos considerar ainda que é uma tese recente, e ela foi publicada em livro pela editora Cultura Acadêmica, que é uma das editoras da Unesp. E no momento, evidente, fiquei muito feliz pela escolha, naquele momento da publicação, para a publicação. E desde então eu venho me dedicando, às vezes mais, às vezes menos, de acordo com as nossas dinâmicas de trabalho e projetos nos quais a gente se envolve. Mas, de qualquer forma, a ideia da hierarquia urbana, ela está bastante já no modo como eu elaboro o pensamento, Então, o que eu teria para dizer para vocês, sobre essa ideia, e que, claro, vai ficar muito melhor explicada no livro, e nos artigos que eu consegui até aqui publicar, mas aqui eu vou tentar trazer uma síntese da ideia, mesmo porque, Everton, ela não é um conceito em si, um conceito definido e acabado, Eu acho que ela é uma noção conceitual que permite a gente pensar essa ideia central, que nós, acho que, de certo modo, todo mundo que pensa hoje a rede urbana contemporânea tem que acaba se dedicando sobre essa questão central que é o movimento, Então, naquele momento, só para contextualizar rapidamente, quando decidi fazer o doutorado, eu já fazia parte do GASPER, que é o grupo de pesquisa ao qual hoje eu estou como professor e pesquisador,
E com a orientação, né, da professora Maria Encarnação Espósito, a gente chegou a um tema que era pesquisar as inter-relações e articulações entre as cidades médias. A gente já se preocupava com o fato de que a pesquisa urbana estava muito centrada na metrópole e muito centrada na interpretação do que não era metrópole, né, a partir de um olhar da metrópole. Então, a pergunta central do doutorado se iniciou assim, né, nós com uma preocupação de como pensar, né, a relação entre cidades do mesmo porte e dos mesmos papéis e funções. Em alguns casos delas, nem era o mesmo porte, né? Por exemplo, tinha Ribeirão e Tefé, no Amazonas, né? Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, o que trazia para a gente uma diferença de porte, mas uma aproximação do ponto de vista dos papéis e das funções. Então, naquele momento inicial do doutorado e no desenvolvimento, eu comecei a me questionar sobre aquilo que escapava da própria ideia original da hierarquia urbana. Mesmo eu conhecendo, né, já tinha lido os estudos do Christaller, né, publicado no início do século XX, e todos os trabalhos feitos pelo Rochefort, né, e também todos os trabalhos feitos pelo IBGE, eu acho que a leitura, né, de alguns autores, sobretudo o Milton Santos, me trouxe algumas inquietações. E, claro, o papel primordial da Recime, né, que era a rede que eu já fazia parte enquanto aluno de mestrado, que é a rede de pesquisadores sobre cidades médias. Então, todo esse contexto, né, do Gasper, da Recime, da nossa preocupação com esse Brasil urbano que era ainda visto de uma forma muito homogênea, me levou a essa inquietação. E como sabemos, né, todo mundo que está ouvindo, e nós sabemos que a inquietação é que move a pesquisa, né? Então, quando a gente se inquieta, quando a gente se propõe a pensar para além daquilo que nos está colocado, a gente consegue ir além, né, de fato. Então, eu não tinha uma palavra, eu não tinha uma noção que pudesse expressar aquilo que eu queria dizer, né? E aí eu tive contato, aquelas pesquisas que a gente faz, né, de levantamento bibliográfico, eu sempre falo para meus alunos hoje, falo, gente, se aprofundem no levantamento bibliográfico, porque é ele que vai nos ajudar a encontrar as novas ideias, a renovar as ideias já colocadas. E aí eu tive contato com a obra do professor Armand Dreyfus, né, publicado em 2001, que é um livro, na verdade, uma obra dele, né, que ele se dedicou para tratar especificamente da geopolítica, né? E aí, nessa obra, que está lá, que eu assim, acabei colocando, lendo, né, está na minha lista de referências, e nessa obra ele vai usar a palavra heterarquia, né, para tratar exatamente de uma ideia, né, que ele colocava no livro, onde a geopolítica não poderia mais ser olhada do ponto de vista hierárquico, né, norte e sul. Então ele estava colocando essa ideia de uma heterarquia geopolítica. Eu tomei emprestado, portanto não fui eu que inventei a palavra, ela não é um neologismo, né, e vale a pena eu destacar isso. No livro também está assim muito bem colocado. Só que aí, assim, eu incorporei, evidentemente, a dimensão do urbano, né? E aí deu toda eu acho que a especificidade, né, de trazer essa palavra e entendê-la a partir do conteúdo urbano. E eu acho que também, Everton, o que eu deveria também dizer para todo mundo, né, que está ouvindo, eu acho que é o fato de que a heterarquia urbana, essa noção conceitual, né, ela não corresponde a um contraponto da hierarquia, né?
exatamente porque a minha inquietação era responder àquilo que era muito vago e muito homogêneo, né? Eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender. Todo mundo que já leu, ou quem já leu os trabalhos do IBGE, ou às vezes alguns trabalhos acadêmicos, se deparou com uma explicação, um contraponto do hierárquico com a expressão não hierárquico, né? Eu tenho dito isso assim, em todos os trabalhos que eu avalio, em todos os debates que eu possa entrar nesse tema, né, eu tenho rebatido a condição da gente usar o não, que é uma palavra de negação, né, que impõe uma condição, como prefixo, né? Então, toda vez que a gente usa o não hierárquico, o não metropolitano, a gente incorre, né, no risco de trazer uma ideia muito homogênea e vaga, ou seja, primeiro, ele não explica, né, o que de fato você quer dizer, e segundo, homogeneiza demais por um olhar, né, de onde você está. Então, o não metropolitano quer dizer especificamente aquilo que não é metropolitano, que é o tudo que fica. Então, assim, o que é esse tudo ou esse todo, né? Esse todo são um universo de cidades pequenas, de cidades locais, como o Milton Santos deixou para a gente a ideia na urbanização brasileira, e cidades médias e cidades de porte médio, cidades médias que estão no litoral, cidades médias que estão mais adentro do território brasileiro, cidades médias que compõem regiões metropolitanas de fato, né, ou seja, regiões metropolitanas com metrópoles, cidades médias que estão distantes, né, territorialmente das metrópoles. E aí você tem, então, o universo, e por isso que eu achei que encontrar uma noção, né, e se ela se tornasse uma noção conceitual, ótimo, né, dentro de um conjunto de elementos que eu utilizei para explicar, seria mais adequado do que eu abraçar essa ideia, ou agregar essa ideia do não hierárquico, do não metropolitano, que, ao meu ver, precisaria ser superada. A tua fala, Marcos, me faz pensar duas questões que eu gostaria de explorar contigo, mas, enfim, vou iniciar por uma delas, né? Bom, tu disseste que a hierarquia tem uma relação com a tua produção, tu entende ela como uma noção, né? Mas, recentemente, tu desenvolveu um pouco mais essa noção de hierarquia com um artigo que tu publicou, onde tu expressa alguns elementos que estruturam, que articulam a hierarquia com processos espaciais, né? Eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho a respeito dessa tua publicação e desses elementos de estrutura e de articulação dos processos a partir dessa noção de hierarquia. E depois eu tenho uma outra questão que eu gostaria de fazer a respeito das hierarquias e, enfim, do não hierárquico. Everton, olha, esse artigo, ele saiu assim em 2014 na revista da Universidade Federal de Uberlândia, coordenada pelo pessoal de Tuiutaba, que é o Brazilian Geographical Journal, né? Que é uma revista brasileira, mas que tem esse nome em inglês e que eu acho que dá um certo também dinamismo nas publicações. E ele foi escrito a 4 mãos, né? Ele foi escrito por mim e pela professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, porque ela tinha orientado a pesquisa e a gente tinha depois conversado sobre outros temas depois da defesa, né, de tese. E aí nós tivemos a ideia de escrever esse artigo, ela gentilmente aceitou, e eu acho que qual é o passo, né, adiante deste artigo que vem logo depois da publicação do livro? O fato de nós desenvolvermos alguns elementos que estiveram na composição da ideia da hierarquia, mas que apareceram de fato na defesa de doutorado, né? É isso, né? Um momento do debate, então você acaba trazendo aí, acaba surgindo, né, novos elementos, e então nós tivemos a ideia de escrever um artigo que abordasse, né,
um pouco dessa trajetória dos estudos sobre a rede urbana, principalmente feitos pelo IBGE, e a partir, né, evidenciando as mudanças na rede urbana a partir desses estudos, nós compusemos quase que uma síntese, né, para se explicar a heterarquia urbana, essa ideia, né, da heterarquia urbana. E essa síntese está exatamente num organograma que quem puder depois quiser acessar o artigo vai poder ler e entender um pouco mais do que eu estou falando. Nós, no artigo, evidenciamos 4 dimensões, né, para se compreender, ou 4 elementos, acho que seria melhor, né, que são as escalas geográficas, a centralidade na rede urbana, né, a concentração e a centralização econômica e espacial e as lógicas globais. Então vejam que assim, eu acho que tem esses 4 elementos, eles advêm da proposta original, evidentemente, né? Quando vocês assim, quem tiver acesso, né, a esse debate nosso aqui, essa conversa, se já leu o livro, vai ver que no prefácio, a professora Maria Encarnação e a professora Carmen Belé, que participou da banca, né, que é da Universidade de Lleida, na Catalunha, elas elencaram três inovações do livro. Eu vou citar o prefácio porque é assim, a leitura do outro sobre o que eu fiz, né? Então é bacana para ter uma primeira interpretação que você tem do outro, né, que leu a sua ideia. E elas destacaram então 3 inovações a partir da ideia, né, que seria a sobreposição espacial dos fixos territoriais com os fluxos, né? Essa seria um primeiro avanço, inovação que o livro traria, a proposta. O 2, o movimento como dimensão, né, e estímulo para a gente pensar as categorias geográficas, e essa é uma ideia que ainda eu tenho desenvolvido na disciplina que trata redes e escalas no programa de pós-graduação da Unesp de Prudente, que é o fato de que o movimento, né, a ideia, né, colocada como princípio mesmo filosófico da nossa vida, ele permite, né, por meio da análise do movimento, que você não enxergue as categorias geográficas de uma forma estática. E aí a gente chegaria à inovação 3, né, que elas colocam, que é dos nós às conexões. É assim que elas olharam a heterarquia, e acho que é assim também que eu olho, né? Ou seja, a partir de uma visão clássica de estudos sobre a rede urbana, né, que é a ideia do nó, né? Ou seja, onde está aquelas concentrações mais de altíssima densidade, né? E que permite a gente dizer que ali é um nó da rede urbana, porque tem fluxos e fixos que se mesclam e escalas geográficas que também acabam sendo articuladas. Então, a heterarquia urbana, os 4 elementos, né, ou seja, repetindo, as escalas geográficas, a centralidade urbana, né, a concentração e a centralização econômica e espacial e as lógicas globais, seriam essa ideia. Mas, de novo, eu acho que é importante lembrar, eu acho que eu vou falar isso durante a nossa conversa aqui a todo momento. Esses 4 elementos, eles só podem ser compreendidos se nós tomarmos o par, né, para entender a rede urbana, ou seja, a hierarquia e a heterarquia. Aquilo que explica a estrutura da rede, ou seja, como ela vai sendo estruturada, né? E aquilo que explica como que dentro dessa estrutura, que é hierárquica, a gente tem hoje no mundo contemporâneo uma maior densidade, complexidade de fluxos, né? De informação, né? De articulações e, né, para usar uma palavra, um conceito aí, bastante utilizado na geografia urbana
e abordado no Brasil pela primeira vez, né, com mais clareza pelo professor Lobato Correia, as interações espaciais, né? Então, se nós não entendermos que isso é um par, ou seja, que é um par, a gente sempre vai acabar interpretando a heterarquia como algo contraposto à hierarquia, e isso não é verdade, né? Eu acho que a nossa preocupação com o livro, com o artigo, com todo o debate, tentar construir uma proposta teórica e metodológica que não feche, né? Ou seja, que não exclua, né, a ideia clássica, que ainda está aí vigente, da rede, do modo de se entender a rede urbana, mas que busca entender esse complexo da vida urbana e na rede, presente num sistema urbano todo estruturado, que é a concentração e centralização do capital. Bom, Márcio, essa tua última colocação me faz resgatar o que eu gostaria de te perguntar lá quando tu nos apresentou a primeira resposta, né? Que é um pouco sobre esse par, hierarquia e heterarquia, né? Eu fiquei imaginando esses dois como um par dialético, né? Não sei se é exatamente isso que tu disseste quando diz que a hierarquia urbana e a heterarquia urbana são um par, né? Então eu gostaria de que tu explorasse um pouco mais, se pudesse nos contar a respeito da relação entre esses dois, e se tu pudesse também nos dizer um pouquinho sobre o não hierárquico, né? Que, enfim, está presente em alguns estudos, em alguns trabalhos, né? Do IBGE, inclusive, né? Perfeito. Eu acho que é importante mesmo a gente cada vez mais assim, esclarecer um pouco desses pontos, e não só em relação à heterarquia urbana, né? Acho que toda vez que nós nos dedicamos a compreender o sistema urbano, a própria rede urbana, eu acho que a possibilidade que nós temos de desfazer consensos, né, ela sempre está presente, né? Um pouco antes de falar aqui contigo sobre essa proposta, eu ontem, né, também, acabei revisitando o meu livro, né, e vi e lembrei que a epígrafe, né, do livro é um trecho de um texto do professor Paulo César da Costa Gomes, onde ele diz assim, né, abre aspas, a epistemologia não é uma forma de estabelecer um modelo ideal, único e infalível para produzir conhecimento. Ela é um campo de tensões e discussões, fecha aspas. Por que naquele momento eu me inspirei, né? Acho que esse trecho, ele me inspirou. Primeiro, cabe dizer, viu, Everton, que a epistemologia, a heterarquia urbana, né, do ponto de vista epistemológico, ela não é um exercício de definição, né? Ela é um exercício de compreensão, né, dessa heterogeneidade, né, pela qual se compõe o sistema urbano, né? Então, para a gente voltar um pouquinho e explicar um pouquinho mais sobre essa ideia do não hierárquico, eu acho que perpassa por essa relação, sabe? Eu acho que o não, né, hierárquico, ele serviu, né? Ele às vezes ainda serve. Eu já tenho sido banca de trabalhos que tem pessoas que, ou porque não leram, ou porque discordam, né, ou porque não entenderam, por diversos motivos, não vai usar o heterárquico, né? Ela é uma ideia que está colocada, mas nem todo mundo vai adotar. E aí você precisa encontrar uma forma de expressar a ideia, não de definir apenas, né? Então, o uso do não hierárquico ele serve quase como um escape, né? Olha, eu não vou olhar para tudo, esse todo eu vou chamar de não hierárquico. Agora, e fica a pergunta, né? Mesmo que a gente não anuncie, a pergunta está, né? Ou seja, o que é o não hierárquico num trabalho que se dedique, vamos imaginar, a um estudo sobre uma cidade média e a sua relação com as cidades pequenas do entorno, né?
Vamos imaginar que o estudo é sobre a metrópole de São Paulo, né? Ou seja, o que é o não hierárquico visto a partir de São Paulo, né? Ela é uma cidade global, é uma cidade que se impõe no sistema urbano brasileiro, né? Agora, como eu disse, eu acho que assim, eu acho de fato que é um escape, né? A gente vai assim meio que en passant, fala o não hierárquico e vai embora, né? E deixa a ideia um pouco vaga. Então, eu acho que de fato o não ele traz a ideia da negação, né? Mas é uma forma de nós incorrer, talvez, né, no risco da generalização. E, às vezes, a generalização ela é necessária, né, para a gente não aprofundar aquilo que, naquele momento, não é importante para uma pesquisa, para o seu trabalho, para um artigo. Então, nós somos, às vezes, né, genéricos. Às vezes nós olhamos de uma forma ampla, fazemos um sobrevoo, né? E não conseguimos, porque naquele momento não se permite, porque nós não temos tempo, porque não é o foco, a aprofundar em escalas, em diferentes escalas. Então, acho que a hierarquia é uma ideia que tenta a gente não só dar nome, muito menos definir, né? Não está definido, né? A hierarquia é assim. Eu até abordo lá no livro, ensaio, né? Alguma construção que perpassa um pouco pela ideia. A hierarquia, ela é uma forma de nós enxergarmos os interstícios da rede urbana, né? Ou seja, aquilo que está no limiar, né? E aí eu tenho que lembrar uma tese que foi elaborada também no momento que eu estava fazendo doutorado, que é a tese do professor Wagner Batella, da Universidade Federal de Juiz de Fora, hoje, é professor e pesquisador lá, é um amigo, e aí nós somos contemporâneos no doutorado, e ele escreveu uma tese que se intitulou assim, né, o limiar, os limiares, né, das cidades médias na rede urbana. Então ele olhou, ele fez o mesmo exercício que eu, né? Ou seja, olha, não existe só um limite territorial, existem limiares, né? E esses limiares têm que ser enxergados, observados do ponto de vista da dimensão, né? Ou seja, quais são essas dimensões. E o Wagner também discutiu, né, essa ideia a fim de estabelecer, de não assumir de fato a hierarquia como o fim do caminho, né? Eu sempre digo isso, não sei qual é a repercussão disso, né? Mas eu acho que a hierarquia urbana, ela é um ponto de partida para a gente enxergar a rede urbana, né? Ou seja, ela é uma forma de nós, vamos dizer assim, organizarmos um quadro, né, da estrutura da rede urbana, e aí a gente mergulhar nessa hierarquia urbana, nessa rede hierarquizada, para enxergar esse complexo, né, do mundo contemporâneo, que são as interações espaciais, né? E por isso que, às vezes, nos debates, eu ouço, porque os trabalhos do IBGE, eles não abordaram as questões mais complexas da rede urbana. E os trabalhos do IBGE, eles não têm mesmo o intuito de abordar questões mais complexas da rede urbana. Eles têm o intuito, né, todas as REGICs, e até agora a última, publicada recentemente, e também os estudos, principalmente esses que olham para a divisão regional, né, como as regiões imediatas e intermediárias do IBGE, que, na verdade, são estudos que vão tentar sistematizar um conjunto de elementos e informações para que nós, né, agora, com as pesquisas, possamos desenvolver e compreender de uma forma mais, talvez, profunda, mais complexa, mais articulada, com outros elementos, né, e com outras propostas conceituais, que não somente a do paradigma. E por último, né, o que eu teria a te dizer dessa primeira aqui,
questão que você coloca é dizer que, de fato, nós estamos num momento onde a superação dos paradigmas, né? Eu acho que toda geração ela vai superar alguns paradigmas. O nosso, de fato, é superar esses dois paradigmas que foram que explicaram o mundo por muito tempo e não explicam mais. O paradigma fragmentário, né? Ou seja, esse paradigma que trouxe uma ideia de que tudo está fragmentado. Só que para a geografia, né, a fragmentação ela tem um limite, né, que é exatamente entre o limite, né, de uma fragmentação territorial e como ela se impõe aos modos de vida, né? Ou seja, dizer que nós temos um território ou um espaço fragmentado não diz completamente se a vida das pessoas é fragmentada. A gente precisa ir além, ou seja, precisamos descer as escalas do sujeito e as escalas dos corpos para a gente poder enxergar, né, essa relação fragmentária. E segundo, o paradigma da hierarquia urbana, né, que influenciou e influencia ainda, né, os estudos urbanos e por uma natureza lógica, né? Ou seja, influencia porque, de fato, a rede ainda ou seja, né, a grande dialética é essa, ou seja, quanto mais fragmentado, quanto mais concentrado o espaço, mais hierarquizado. E quanto mais hierarquizado, me parece que mais denso tem sido as relações heterárquicas, porque ao ponto que o capital, né, ele amplia a concentração e centralização no território, né, o próprio capital também precisa de uma maior fluidez desse capital. E essa maior fluidez é exatamente o rompimento com a estrutura hierárquica que o próprio capital desenha no território, né? E isso o Milton Santos já tinha enxergado. Você vê que, assim, acho que a ideia da hierarquia urbana é uma superação, acho que ela é uma ideia bacana, mas que, ao mesmo tempo, ela não é exatamente nova do ponto de vista do seu conteúdo, né? O Milton Santos já tinha dito, quando ele lembrou a gente, que nós viveríamos uma unicidade técnica, né? E essa unicidade técnica no mundo, ou seja, no momento, no período técnico, científico e informacional, ela seria um rompimento das escalas geográficas, né, como naquela comparação das bonecas russas, né? Ou seja, não teríamos mais uma dentro da outra, mas nós teríamos uma articulação muito maior. E para usar a metáfora de novo das bonecas russas, elas também, a metáfora também ajuda a gente a entender o seguinte: a boneca menor, ela não é menos importante do que a boneca maior, né? Ou seja, a cidade pequena, ela não é menos importante que a metrópole, entende? E me parece, hein, Everton, assim, quem está ouvindo, eu acho que a gente tem que debater sobre isso, então eu não estou colocando aqui como uma verdade, mas me parece que nós, de certo modo, a gente se trai, né, quando a gente vai pôr brilho aos nossos temas de pesquisa. E evidente, como a geografia urbana, né, ela tem uma raiz, né, com pesquisas que olharam primeiro para cidades que se despontavam, né, como cidades importantes, metrópoles, cidades onde o capital começava a se desenhar no território, no caso aqui, né, o território brasileiro. Me parece que a gente às vezes faz esse contrabalanço, né? Ou seja, dizendo que uma é mais importante que a outra. E eu acho que nem a hierarquia faz isso, né? Os estudos do IBGE só diz, olha, essa é centro local, essa é centro regional e essa é metrópole. E aí nós que vamos interpretar isso, né? Então, as cidades pequenas que são o universo, né, nesse território brasileiro, né? Ele é composto por cidades pequenas, então a gente tem um número gigante da população brasileira que vive em cidades pequenas e que vive, inclusive, um modo de vida
entre as ruralidades e a urbanidade. Então, assim, não é mais importante. Eu acho que a Recime, o grande acerto da Recime, né, é dizer, olha, são os papéis e as funções diferenciados que explicam a rede urbana. É isso. Bom, Márcio, interessante as diferenciações que tu nos apresenta. E inevitavelmente essa discussão remete, no meu ponto de vista, a uma necessidade de alguns outros, entre aspas, entendimentos, né? Tu disseste que a heterarquia é uma noção em construção, enfim, né? Mas ela se estrutura do ponto de vista teórico, né? Está no campo do pensar o espaço, né? Mas me parece que essa dimensão, essa construção teórica, ela não pode estar desconectada de uma dimensão de método. Então, eu gostaria de aproveitar o sentido da nossa conversa e te colocar a respeito de como essa noção ela pode ser concebida, pensada do ponto de vista de método e também de metodologia. Vitor, acho que a pergunta é muito boa para a gente explicar o seguinte, né? Acho que quando a gente faz uma pesquisa, e mesmo que seja uma pesquisa no âmbito do doutorado, né? E sobretudo o que é o doutorado hoje, né? A nossa geração, a minha, a sua, de muitos colegas já viveram isso, esse encurtamento, né, do período. A gente não faz mais um doutorado ao longo da carreira, e muito menos, né, em 8, 10 anos. Né? Nós fazemos o doutorado como ponto agora de partida para a nossa carreira e praticamente em 4 anos e meio. Né? É importante dizer isso não para justificar, mas para dizer que a gente tem sim que ter o cuidado, né, quando a gente traz uma ideia ou uma palavra, né, uma noção, né, nova para o trabalho, a gente tem esse cuidado de não começar dizendo que ela é um conceito, né? Porque o conceito, a categoria, ele se constrói dentro de um arcabouço, né? Teórico, metodológico, epistemológico, e isso não é da noite para o dia. Demanda tempo, então, né, Márcio? Leva tempo, e também, então, para justificar um pouco por que eu, toda vez que falo sobre isso, eu não chamo a hierarquia de conceito. Segunda coisa que eu acho que é importante, eu não chamo de conceito porque às vezes eu fico com receio, né, de trazer essa ideia de que ela vai impor uma definição, tá? E terceira coisa que eu acho que é importante é que a gente pode ir construindo a ideia, né? Então, assim, não sou só eu, né, que escrevi sobre a ideia. Acho que os meus interlocutores, eu já tive orientandos que fizeram TCCs partindo da ideia da hierarquia. Eu já dialoguei com outras pessoas no Brasil e que adotaram a ideia, né? Então, assim, daqui para frente, isso vai ser disseminado, né? Então, as pessoas vão concordando e discordando, né? Fazendo uma crítica construtiva ou não, a ideia ela vai sendo construída. Mas, para comentar sobre o que eu acho, né? Eu, assim, enquanto autor da construção da ideia da hierarquia e como ela se conforma dentro de uma construção teórica, eu diria para vocês, todos e todas, que é possível a gente entendê-la, sim, no âmbito de uma noção conceitual, né? Ou seja, de uma perspectiva conceitual da hierarquia urbana, porque eu mesmo tomei o cuidado de construir, né, de trazer os elementos. Eu já citei 4, né, deles que estão nesse artigo que eu falei no início, e eu posso voltar a principal motor, né, ao principal motor, a principal ideia, que é o movimento, né? Ou seja, há um princípio de método quando eu parto da relação espaço-tempo, né, para entender a rede urbana brasileira, olhando desde as cidades médias, né, a partir do movimento, né? Então, eu não estou aqui
dizendo a filiação da tese, né? Se ela de fato, há um princípio do materialismo histórico e dialético, porque eu mesmo vou construir o par, né? E eu concordo com essa ideia, mas já até em debates já me disseram que ela tem ali princípios do estruturalismo. Não há nenhum mal nisso, né? Eu já superei essa ideia e eu acho que é importante a gente mesmo identificar assim, onde estão encaixados ali os nossos, encaixados, aspas, né? Os nossos trabalhos, ou filiados, acho que seria uma palavra boa. Mas eu acho que do ponto de vista da construção, né, do método, eu acho que essa relação, né, partir da relação espaço-tempo, da preocupação com o movimento, que eu acho que explica o mundo contemporâneo, né, para aí sim entrar em categorias geográficas, porque quando a gente se assenta, né, na rede urbana, a gente esquece às vezes, mas nós estamos olhando para as categorias, entrando nas categorias, pelo menos de região, espaço e território, né? Pelo menos. Né? Então, acho que é sim um passo, né, para nós pensarmos como que, a partir desses princípios de método, olhando desde o movimento, né, na relação espaço-tempo, sim possível a gente pensar metodologias quantitativas, talvez, né, para nós pensarmos a rede urbana e não só quantitativas, né, que é mais a natureza dos estudos da hierarquia urbana, ou seja, organizar um quadro, né, com o porte demográfico, com a concentração de comércios, indústrias e serviços, e você evidenciar e alocar, né, as cidades dentro de definições que são conformadas por esse quantitativo, né? Ou seja, quando você diz que Erechim ou Chapecó, né, são centros regionais A, B, C, você está fazendo um quantitativo, né? Ou seja, a partir de elementos, como o próprio IBGE faz, ou seja, de fluxos, da concentração comercial, industrial, de serviços, a gente consegue encontrar definições para compreender o papel dessas cidades. E isso, vejam bem, gente, é demasiadamente importante, né? Nós continuarmos a compreender nesse território tão amplo, tão diverso, né? Nesse complexo que é a rede urbana brasileira, né? Nesse heterogêneo, e não só, né, utilizando a extensão e o limite do território brasileiro, porque a rede urbana brasileira, a rede urbana do Rio Grande do Sul, a rede urbana do estado de São Paulo, na verdade, ela não existe, né, enquanto limite, né? Se a gente, assim, as cidades, elas se articulam. Acho que, inclusive, é um papo para um outro momento, talvez, a gente falar dessa aproximação da rede urbana brasileira com os limites político-administrativos, né? Quem sabe a ideia do pacto federativo, do federalismo brasileiro. Ou seja, a gente tem ainda, Everton, um grande desafio, né? Recentemente fiz um seminário no âmbito da disciplina de planejamento regional, aqui na Unesp, e convidei o professor Márcio Cataia, né, que quem no Brasil tem, eu acho que oferecido para a gente esse enorme desafio que é o encontro, né, dos estudos da rede urbana com o federalismo brasileiro. Então, eu acho que esse é o método, assim, essa é a busca, né, pela compreensão no âmbito da geografia, para a gente entender que olhar a rede urbana brasileira, olhar a rede urbana, né, o sistema urbano, vamos dizer assim, né, ou seja, esse todo de redes complexas, é ir além do limite, né? É ir além dos paradigmas que separam, né? Porque o mundo contemporâneo produz essa dialética, a separação, a fragmentação, ao mesmo tempo que há articulação do espaço e da nossa vida. Eu acho que é um pouquinho disso que eu queria
explicar para vocês. Não sei se ficou completamente explicado, mas eu acho que, como eu disse no início, tem o livro, tem os textos, e, assim, facilmente as pessoas podem conseguir meu contato, quem precisar, escrever e-mail, tem Facebook, tem Instagram. Eu super interajo com as redes sociais, acho que elas são importantes, inclusive elas promovem a heterarquia, as heterarquias da nossa vida, e eu acho que é isso. Mas a nossa conversa está extremamente interessante, né? Eu tenho um conjunto de outras questões para te apresentar, para te colocar, e eu gostaria de te ouvir. Mas essa nossa primeira parte do nosso diálogo vai ficando por aqui. Então, desde já, te convido a participar do nosso segundo episódio, a segunda parte da nossa conversa a respeito das heterarquias urbanas, e convido a todos que estão nos escutando para acompanhar o nosso próximo episódio do Podcast Sem Fronteira.